Mesa do jantar posta, hora de escolher um bom vinho. Aí fica a dificuldade, pelo menos eu tenho essa dificuldade. Por isso que a gente está aqui com o Sidney, que é sommelier, e vai esclarecer algumas dúvidas para a gente. Mas antes, Sidney, eu queria saber de você, qual é a diferença entre um enólogo e um sommelier? O enólogo é o responsável por toda a produção. Ele cuida da vinha, cuida da elaboração, né, da transformação do mosto em vinho. Então é a pessoa que faz o vinho. O sommelier é o profissional, o especialista que atua na ponta, né, fazendo o elo com o consumidor final. Às vezes trabalha em lojas, em importadoras, em restaurantes, elaborando carta de vinhos, ajudando o cliente na escolha. Quer dizer que você, então, é que vai nos ajudar a escolher um bom vinho hoje. Sim, sim. Sidney, me tira uma dúvida. As pessoas acham que o bom vinho é aquele que custa mais caro. Isso é mito ou é verdade? Talvez uma meia-verdade, né? O que é bom custa algum dinheiro, né? Então, mas não quer dizer que para ser bom o vinho tem que ser caro. A gente encontra bons produtos de preços interessantes, né? É claro que o que é bom vai custar um pouco mais, mas tem muita coisa cara também que não vale o que custa. Então tem que comprar o vinho em alguns lugares confiáveis, né? Em lojas especializadas, com a ajuda de bons profissionais, e para que minimize as possibilidades de erro. Na nossa região, a gente costuma, nos finais de semana, comer um bom churrasco e automaticamente vem a cerveja. Eu prefiro um vinho. Qual seria o vinho indicado para acompanhar o churrasco? Tem duas opções muito boas, né? O espumante é um vinho coringa, então ele vai bem com a maioria dos pratos. Então, se colocar um espumante para substituir a cerveja, não erra. Ou pode optar também por um tinto que não seja dos mais pesados, dos mais encorpados, que seja um pouco mais fino, assim, com menos extrato. Vai muito bem, com um pouquinho mais de frescor, uma acidez um pouquinho mais perceptível para ajudar na gordurinha do churrasco, fica ótimo. Sidney, mito ou verdade? Eu só posso comer peixe com vinho branco e carne vermelha com vinho tinto? Há verdade nisso, mas não é só posso comer vinho branco com carne branca ou carne vermelha com vinho tinto. Esse é o princípio mais básico da harmonização. Só que mais importante do que o tipo de carne é a receita. Então, é mais importante avaliar a receita do que a carne pura e simplesmente. Para minimizarem os erros, pode se basear nisso, né? Coloca o tinto com a carne vermelha, o peixe usa um vinho branco. Só que se for uma receita muito condimentada, um peixe, por exemplo, muito condimentado, uma receita muito intensa, é possível colocar um vinho tinto mais levezinho, mais delicado, com essa receita de peixe mais intensa. Do mesmo modo, uma receita de carne com menos estrutura, um pouco mais delicada, um filezinho grelhado simples, com uma guarnição também simplória, sem ter muita intensidade de sabor, é possível colocar um branco um pouco mais estruturado, com um pouco mais de corpo. Por que normalmente o vinho se consome mais no inverno do que no verão? Realmente, no inverno tem um aumento no consumo, mas não é um aumento tão significativo. A gente é levado a pensar dessa maneira que o brasileiro bebe mais nessa época. Só que o brasileiro bebe vinho o ano todo. Só que durante o verão, nas épocas mais quentes, eles destinam mais, eles buscam mais aqueles vinhos mais refrescantes, os espumantes, os brancos, e no inverno a opção é o tinto, por não precisar de tomá-lo gelado, né? Então, mas o consumo é intenso durante o ano todo. Qual seria a temperatura ideal do vinho? Depende de vinho para vinho. Os brancos mais levezinhos toma mais fresco, na casa dos 4 ou 5 graus. Os brancos mais encorpados, barricados, na casa dos 7, 8. Os tintos mais leves, na casa dos 14, 15. E os tintos mais potentes, também com barrica, com mais extrato, próximo ali dos 18 graus. É uma dúvida que eu tenho. Eu gostaria muito de saber qual a diferença entre champanhe, cava e prosecco. São 3 espumantes, né, de países diferentes. Enquanto que o prosecco vem de uma região do norte da Itália, do Vêneto, e é feito com uma uva chamada glera, e é feito por um processo chamado charmat,
que a segunda fermentação acontece em recipientes bem grandes, de aço inox. A cava é uma apelação de origem espanhola, e que a segunda fermentação acontece dentro da garrafa, só que vem da Espanha. O champanhe é outra apelação de origem da França, de uma região que leva o mesmo nome, e que a segunda fermentação é dentro da garrafa também, assim como é feito a cava. Então são apelações de origem controladas diferentes, né, de países diferentes, regiões diferentes, com critérios de produção diferentes também. Nós citamos agora o champanhe, o cava e o prosecco. O champanhe ele é superior aos outros dois? Podemos dizer que o que vai fazer diferença, o principal fator que pode fazer diferença em termos de ser superior ou não é o produtor. Existem produtores de champanhe espetaculares e produtores comuns de champanhe. Só que a apelação de origem controlada por si só já consegue dar uma pequena diferenciação, porque é uma região extremamente antiga, muito tradicional, e isso faz a diferença. É mais correto comparar o champanhe à cava, porque são produzidas da mesma maneira, né? E existem cavas que são tão boas quanto champanhes. E agora, já o prosecco, ele é feito de uma maneira diferente, por isso gera um produto diferente. Então, essa segunda fermentação dentro de grandes cubas de aço inox faz com que seja um vinho mais leve, mais refrescante, na teoria mais simples. Só que existem proseccos espetaculares também, então não dá muito para comparar o prosecco, porque é feito por um método chamado Charmat, e a cava e a champanhe, que são feitas por um método chamado Champenoise, que por si só já faz vinhos mais complexos, mais ricos. Então, e é por isso que o preço é diferente também, né? Tem muita diferença de preço? Bastante. Enquanto que consegue charmar a preços na casa de 50, 80 reais, bons charmar, até mais baratos, os Champenoise começam disso para cima, né? Uma boa cava na casa dos 150, 200, e um bom champanhe na casa dos 250, 300 e poucos. Mas numa comemoração, numa data especial, pede um champanhe, né, Sidney? Cria-se essa mística de que o espumante é festivo, né? E realmente é uma bebida que é sinônimo de comemoração. Mas pode consumir champanhe ou outro espumante qualquer o ano inteiro, né? Porque a gente sempre tem um motivo para comemorar, né? Para quem toma uma taça de vinho diariamente, qual seria o vinho indicado, Sidney? Primeiro, o preço tem que caber no bolso, e a gente consegue bons produtos aí, já mesmo sendo mais baratos, né? Com 40, 50 reais o vinho já tem que oferecer alguma qualidade, e tem vinhos mais caros. Então, primeiro observar o quanto custa e quanto está disposto a gastar no dia a dia. E o segundo critério é que o bom é que o vinho seja seco, para não ter um consumo de calorias extras aí, né? E essa doçura, ao invés de ajudar, pode atrapalhar esse açúcar residual. Então, o vinho precisa ser seco, preferencialmente tinto. Pode ser o branco, que tem as mesmas propriedades em quantidades menores, mas é melhor que seja tinto e seco. Sidney, muito obrigada pelas suas orientações, pelas suas dicas. E agora eu vou ficar aqui e a gente vai escolher um vinho para acompanhar, harmonizar o prato que a chefe Jana vai fazer para a gente. A gente vai para um breve intervalo comercial e na sequência você vai acompanhar comigo o passo a passo dessa delícia, que é um tartar de carne.